Vocês são todos muito bem-vindos. Nós vamos, assim, mergulhar de cabeça nessa proposta multicultural. Hoje nós vamos entrevistar o ator e escritor Marcos Salles. Ele ainda não apareceu, estamos aqui esperando ele aparecer, já mandei o convite, tá bom? Logo, logo a gente começa. Bom, essa proposta, ela visa trazer aí para a nossa comunidade a presença das mais diversas vertentes, das mais diversas expressões da arte e da cultura nacional e também internacional, né? Por que não? Comunidade Efêmera Sintonia aí tem gente de outros países também. Então a gente quer trazer as pessoas aí da área da música, da área do teatro, também da área da pintura, enfim, de toda a gama aí da produção artística nacional que a gente sabe que é muito rica. Nexus acabou de entrar, Marcos Salles entrou. Deixa eu convidar aqui o Marcos para ver se ele aparece ao vivo aqui para a gente. Só um instante, tá, pessoal? Aguardando o nosso entrevistado aqui aceitar aqui a nossa participação para entrar na nossa live, tá legal? Bom, gente, enquanto ele não aparece, já que ele não apareceu aqui até agora. Oi, Marcos, está ouvindo? Agora acho que deu certo. Deixa eu ver. Olá, Marcos. Está me Oi. ouvindo? Sim. Olá, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Então, estávamos aqui conversando, explicando dessa nossa proposta aqui do Cultura em Sintonia, que nós estamos trazendo representantes das mais vertentes áreas aí da cultura nacional e internacional, porque nossa comunidade também tem membros em outros países, e nossa intenção é trazer aí periodicamente escritores, atores, pintores, dançarinos, músicos, para poder agregar aí seu conhecimento, sua participação na nossa comunidade, tá legal? E resolvemos, então, começar com você, que é um escritor, foi inicialmente você é um ator, né, um escritor. A gente vai apresentar brevemente para vocês o Marcos, tá legal? O Marcos Salles, ele é formado em artes cênicas pela UNB, ele tem pós-graduação em filosofia pela Fundação Getúlio Vargas, e ele também é mestre em letras também pela Universidade de Brasília. Ele é assim, ligado mais ao teatro. Mais recentemente, o Marcos escreveu um livro, tá? Que é esse livro aqui, ele escreveu em coautoria, Teatro de Romero Nepomuceno, em coautoria com Elci Clerber Barros e com André Luiz Gomes. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre o livro, tá bom? Queria começar conversando, Marcos, com você sobre o teatro mesmo. Como é que surgiu aí essa sua paixão pelo teatro? É desde a infância? Foi um professor que te influenciou? Foi uma peça que você viu quando você era pequeno? Conta pra gente aí o que te tocou aí nessa parte artística do teatro. Você me escuta bem? Você Sim, consegue me ouvir bem? estamos te ouvindo bem, estamos te ouvindo bem. Olá, Célia, tudo bem? Boa noite. Parece que a conexão do Marcos aqui deu um problema. Ah, show. Tá me ouvindo bem agora? Agora estou, Marcos. Tá. Eu iniciei na verdade, uma peça de teatro que eu assisti, ainda menino lá, para meus 13, 14 anos. É uma peça, era chamado A Coça e a Porca, uma peça muito popular no Nordeste brasileiro, do Ariano Suassuna. E ali me deu vontade de procurar fazer uma oficina de teatro. Comecei a fazer uma oficina de teatro na cidade próxima, da minha casa, né, na época. E a partir dali, uma oficina atrás da outra, até que em torno lá dos 17, 18 anos, tem um centro cultural aqui em Brasília muito conhecido, que é o Centro Cultural Renato Russo. Fazer uma oficina de teatro com um espaço
que havia uma professora na época, muito conhecida, que era a Adriana Lodge, fazia sessão teatral. E lá dei início aos meus segmentos de teatro amador, né? De lá para, em seguida, depois, entrei no grupo de teatro semi-profissional, depois da universidade. Na universidade fui fazer o curso de graduação em artes cênicas. E em seguida, dei início à carreira, tanto de professor como ator, né? No Brasil, não só no Brasil, uma grande parte dos países ocidentais, a profissão de ator de teatro sempre está ligada com o de ensino, né? São ofícios que se andam em conjunto. E aí que iniciei esse processo, trabalhamos, montei algumas companhias de teatro, paralelo a isso, dando aula, oficinas à comunidade, e agora mais maduro, né, após os 30 anos, principalmente após a pandemia, esse processo que todos passamos aí de angústia, de ficar trancado em casa, veio a necessidade também de resgatar um pouco da nossa cultura. Grande parte das pessoas não sabem, mas o teatro, os diretores de teatro se dividem entre dramaturgos e diretores. Nem sempre um dramaturgo, que às vezes é um diretor, ele consegue escrever sua obra e encená-la, né? Então, às vezes ele encena a obra, mas não faz nenhum registro disso. E aí, deu essa vontade de contribuir na nossa cultura brasileira, resgatando alguns autores que, apesar de serem grandes diretores, não tinha a sua obra registrada, né? E que é muito, muito comum, não só no Brasil, mas como no Ocidente como um todo. Certo. Então, você está falando de Brasília, não é isso, Marcos? Sim. Legal. Inicialmente, hoje a gente, falando um pouco do livro, né, que é esse livro aqui que você mostrou aí, o Teatro de Romero Nepomuceno, ele é um dramaturgo de Brasília, já trabalha como diretor de teatro há mais de 25 anos aqui, de Minas Gerais, mas montou várias peças, mas não teve tempo mesmo, assim, não se dedicou a fazer o registro, né? Então, durante a pandemia, estava muito angustiado com muita coisa que estava acontecendo na época, principalmente, assim, houve um processo político de, na verdade, criticar. Oi, Marcos, está me ouvindo? Tem problema de conexão? Alô? Oi, Tá me Marcos, ouvindo? conectou de novo? Não, estou te ouvindo bem. Eu tô com problema de conexão, eu vou trocar o microfone. Tranquilo. Vou trocar o microfone. Tá falhando, né? É isso? Não, a conexão caiu, mas quando a conexão funciona, nós conseguimos te ouvir bem. Ok. Ok? Então, Marcos, o que você considera, você estava colocando aí as dificuldades, né? O que você considera mais difícil para quem trabalha com teatro? Que é o grande desafio aí. Ótimo. Alô, tá me ouvindo ou não? Sim, estamos ouvindo. Não, quem trabalha com teatro, não só em Brasília, né, como o Brasil como um todo, você tem, o teatro você pode ter, ele como dramaturgia, ele é pouco lido, né? O teatro ele é pouco lido, assim, a gente tem um processo de deseducação nas escolas que geralmente as pessoas não leem muito literatura. O dramático, então, é uma coisa que dificilmente as pessoas têm acesso. Um ou outro professor de letras, ou de teatro, de cênicas, que dá uma introdução a algum autor para fazer essa leitura. Então, o teatro, tanto a dramaturgia brasileira como internacional, universal, ela fica um pouco restrita a canais específicos da academia ou grupos de teatro. Já a questão da montagem de espetáculos teatral, a gente passa um processo, isso vem desde o processo do início do século, metade do século XX, né, a partir dos anos 70, que é um processo de desconstrução do teatro como fruição, como espaço de convivência, né? Então, teve uma história de
teatro muito rica, desde o do período aí, do início do século XXI até os anos 50, mas não só com o advento da televisão, mas principalmente com o advento da telenovela, você teve uma mudança de público muito específico, né? Do teatro para dentro de casa, né? As pessoas passaram a ficar mais dentro de casa. E hoje em dia, o teatro ele se reduz um pouco mais, porque a gente está numa geração das telas, né? Sim. As gerações das telas, elas pouco se conectam em sair de casa para o teatro, para o cinema. E você acha que as pessoas perderam um pouco da conexão que já tinham com o teatro por causa desse boom aí das telas? Na verdade, assim, nem que eu acho, né? A gente constata isso, não só tem um autor, tanto o Bauman, né? Que fala sobre a sociedade líquida, que nós vivemos, que são sociedades que, na verdade, elas são fluidas, com poucas conexões, né? As conexões são muito voláteis. As pessoas, elas já não tinham muito hábito de leitura. E ao teatro, ele já foi um espaço de renovação, de crítica, um espaço de questionamento social e um momento também de encontro com os amigos. A partir do momento que você tem não só o surgimento das mídias sociais, esse espaço ele passa a ser um pouco mais, ele vai ficando um pouco mais escasso, por não ter uma pedagogia, uma metodologia, na verdade, uma política pública de incentivo a esses espaços, né? O teatro é um lugar, principalmente, de questionamento, de transformação, de questionamento da sociedade, questionamento nos nossos valores, e muitas vezes isso é visto por alguns governos, seja de esquerda como de direita, como uma grande arma questionadora que não se deve estimular, na verdade. Legal, né? Marcos. Você colocar isso. Queria aproveitar para dar boa noite aqui para a Eliandra e para a Isabela, que acabaram de entrar na sala, tá bom? Sejam muito bem-vindas. Mas então, Marcos, você acredita que o teatro ele vai ter também essa função social, não é só uma questão artística, de figurino, de iluminação, de toda aquela montagem de palco, ele vai ter isso, claro que é uma questão artística, sem dúvida nenhuma, a própria arte cênica, né, vocês estudam para ter ali, estudam a teoria para verificar qual a melhor forma de encenar aquele texto, certo? A parte do diretor também é importante, mas se a gente pega, por exemplo, lá o Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, outras coisas assim, a gente começa a pensar também no teatro como uma forma, como uma função social, uma forma de conscientização. E como é que você se posiciona aí? Você acha que tem mesmo assim duas linhas, uma que vai mais para o lado artístico, uma que vai mais para o lado de conscientização, ou essas coisas caminham juntas aí no teatro? Na verdade, o teatro ele sempre foi, você tem registros do teatro, tanto o teatro ocidental, falando da forma do teatro grego, né, e o teatro oriental, ele sempre foi um espaço de reflexão política. Né? O teatro ele é uma arma política. E você pode puxá-lo, na verdade, para qualquer ideologia política que há. Então você tinha teatro, tanto no período aí que você pega aí no início, metade do século XX, o teatro foi muito utilizado pelos regimes soviéticos, para propaganda soviética, também como foi utilizado também como propaganda pelos regimes totalitários também, tanto soviéticos como regimes de Mussolini, Hitler. Todos utilizaram o teatro como forma de propaganda de suas ideologias. No entanto, ele vai além disso, né? E ele não se presta só um que a gente chama de teatro chapa branca, especificamente para um grupo. Mas ele tem no seu cerne o questionamento da própria sociedade, do homem, e principalmente a função social do homem, né, na sociedade. Isso desde o século VII a.C. Você tem esse retrato tanto com peças como Édipo Rei, como Electra, você tem Medéia, são grandes clássicos da literatura que já têm esse papel social de questionar um dos objetivos do homem na Terra. Certo. Você tem um teatro político muito forte, você tem um teatro político muito forte, principalmente o teatro russo, você tem o teatro alemão com Bertolt Brecht, como um teatro com uma forma de transformação social. No Brasil, o grande ícone desse teatro é o teatro de Augusto Boal. Particularmente, isso não deixa de ser arte. Você tem um teatro também que ele serve, inclusive, que na verdade, como Stabat Magaldi, que é um teatro, ele fala, tem teatro para digerir o jantar, né? As pessoas sentam para rir, para se divertir, e tem teatro que é um pouco mais crítico, que é feito para incomodar. Todos eles são teatro político, porque tudo é político na nossa vida, né? Não só eu que falo isso,
O próprio Aristóteles já falava, tudo é político. De fato, todo posicionamento nosso é político. Tem como distinguir Então, isso nos de forma pautos geral. a gente vai ter desde ali uma questão mais provocadora, como também expressões artísticas tentando referendar determinada posição política. Isso é muito mais, às vezes, assim, evidente do que em outros tipos de arte, né? Que termina sendo uma coisa. Talvez a música também tenha esse alcance bem imediato, assim, de deixar claro assim, questões de ideologias, né? Queria dar boa noite também para o Manuel Castro e para a Kátia Pino, que entraram aqui na sala, tá bom? E também para não sei se eu vou falar certo aqui, o Rony Tavares, tá legal? Sejam muito bem-vindos. E, Marcos, que dica você poderia dar para um ator em início de carreira? Com todas as dificuldades que você mencionou, que você citou, que você acha ali que é importante para a pessoa não desistir, para ela tocar em frente, pela sua própria experiência, né, sua história aí como ator. Eu queria citar, na verdade, um livro de cabeceira que bem antigo, da década de 80, que foi feito por Marilena Chauí, que ela distingue o que é indústria cultural, né? Se tornou a indústria cultural. O que a gente está falando, na verdade, quando a gente fala do teatro, fala da música, fala das artes visuais, a gente tem que distinguir duas vertentes muito grandes. Uma que surge a partir da indústria cultural no século XX, que é feito por uma cultura de massa, né? Então você tem um cinema que ele é feito para rodar todo mundo, com uma linguagem mais simplificada, com vários efeitos especiais, que tem a sua finalidade também de se divertir, que muitas vezes não tem um objetivo de ser tão crítico. Então você tem músicas que são feitas com acordes simples, com letra pobre, para se tocar nas rádios e para você agregar um grande número de público. Então, esse especificamente, isso é uma indústria cultural, né? Então, que você não necessariamente, você não precisa estudar muito bem a linguagem do teatro, da música, ou das artes visuais para realizar esse tipo de conteúdo. Eu me lembro que no ano passado surgiu um cara que tinha uma musiquinha no TikTok que era sobre uma caneta azul, né? E teve mais de 3 milhões de visualizações. Com uma rima muito pobre, muito simples e que já passou. Então são coisas efêmeras, né? São coisas efêmeras que é próprio da indústria cultural. E aí você tem uma outra linguagem que ela é mais estudada, mais elaborada e que entra tanta música como teatro, como artes visuais e que aí entra o teatro exatamente nessa perspectiva política. Né? O teatro, como eu particularmente sou adepto a essa situação, o teatro ele é um veículo não só de crítica, mas de transformação social. E acredito que todos nós, você que é um escritor, outras pessoas que são escritores, temos essa preocupação não de fazer por nós, mas de transformar a nossa sociedade para que ela seja um pouco menos tóxica, um pouquinho melhor do que nós a encontramos hoje. Então, nessa perspectiva, a nossa é um trabalho mesmo de matar um leão por dia. Você vai encontrar muitas vezes poucos adeptos. Eu já fiz espetáculos. Nós fizemos um espetáculo agora na City Teatro Semente, que tivemos 30 pessoas na plateia, numa cidade, em outra cidade nós tivemos 150. Né? No Teatro Galpão tivemos 150 pessoas por noite. Mas esse teatro jamais vai ter o acesso de uma plataforma digital, né? E não consegue alcançar milhões de pessoas. É um trabalho político e, na verdade, a longo prazo. E que o importante é que você consiga mudar, pelo menos seu micro, como fala Michel Foucault, você tentar transformar um micro espaço seu. Né? E eu digo a minha comunidade, as pessoas ao meu redor, para que a gente se torne menos violentos, né, mais tolerantes com as outras diversas formas de pensamento que há no nosso país. Isso tem certamente tem um efeito multiplicador, não é, Marcos? Esse cara tá um trabalho de formiguinha, mas tem um efeito muito multiplicador. Bom, se eu te interromper rapidinho também para dar boa noite aqui para o Wilson, que falou que está com uma curiosidade, eu aproveito para dizer que para as pessoas que estão participando, fiquem à vontade para fazer perguntas aqui para o Marcos, seja em relação ao livro que a gente vai falar daqui a pouco, seja em relação à atuação dele como ator nos pautos, tá bom? O Wilson, tá? Pode colocar aqui sua pergunta, sua curiosidade, que a gente repassa aqui a pergunta para o Marcos, tá legal? Também a Ivete, que entrou na sala. Boa noite, seja bem-vinda.
e vamos tocar adiante aqui. Na verdade, Marcos, eu estava te falando um pouco sobre essa questão de iniciar na vida artística. Queria deixar também um convite para quem gosta de literatura, que eu sempre digo lá no perfil Jardins de Luxo sobre poesia e literatura, que esse primeiro passo realmente às vezes é complicado, mas que quando a gente participa de antologias, junto com outros autores, dessas que as editoras promovem, termina dando uma visibilidade muito legal no trabalho. Então, eu só queria aproveitar aqui a deixa para poder divulgar a antologia, deixa eu verificar, Quando o Amor Fala, que a Célia Félix está organizando, certo? E por conta aqui do lançamento da nossa live da Cultura e Sintonia, nós estamos aqui com uma promoção. R$ 79,90 está custando a participação nessa antologia, Quando o Amor Fala, tá legal? Poesia sobre o amor, mas não só sobre amor romântico, pode ser sobre amor em diversas modalidades, diversas formas de expressão, tá legal? Por esse valor, você tem direito a colocar 2 poemas, sua foto e sua mini biografia. Também tem frete grátis, tem marcador de página personalizado, book trailer para divulgação, tá bom? Então, se você quer ser publicado nacionalmente com uma obra de grande alcance e não viu uma oportunidade ainda, tá bom? Fica aí o convite para vocês participarem da nossa antologia, tá? A antologia da editora Hexa em parceria aqui com a Efêmera Sintonia. Então, havendo interesse, peçam o edital pelo direct, que vocês vão receber, tá legal? E ver as demais condições aí de participar, tá bom? Então, todos convidados aí, R$ 79,90, tá acessível. E vamos lá, pessoal, vamos poetizar também, vamos encenar, vamos trazer mais cultura e arte para o país, né, Marcos? Porque eu costumo dizer que as pessoas que usam as redes para divulgar informações inverídicas, para colocar conteúdo de gosto duvidoso, eles não param, né? Então, quem trabalha pela arte também não pode parar, tem que estar aí de todas as frentes, tentando divulgar seu trabalho e dando oportunidade para quem quer mostrar alguma coisa que vale a pena. Você também tem alguma sugestão, Marcos, de peça que esteja em cartaz no Brasil ou em Brasília, que você queira aproveitar a oportunidade também para divulgar? Eu gostaria de divulgar, na verdade, o Festival Internacional de Teatro, né, que é o FestClown. São espetáculos para adultos e crianças, assim, de palhaços, que ocorre todo ano. E acontece aqui em Brasília, né? Esse ano está acontecendo novamente nos teatros do SESC, tanto Taguatinga, Ceilândia, Gama e o Espaço Ibero-Americano, que é a antiga Funarte, ali no centro de Brasília. São 15 dias de espetáculos assim, que são imperdíveis, são grandes trabalhos cênicos que ocorrem na América Latina e que vem para o Brasil. Fica a dica, 2 semanas. E um outro ponto é do dia 20, para quem tiver tempo, a CIA de Sementes de Teatro, é uma CIA muito antiga no Distrito Federal, tem mais de 20 anos, feito pelo Valdeci Moreira, fundado pelo Valdeci Moreira, grande diretor teatral aqui de Brasília e do país, estará com o Corpo Fechado, um espetáculo teatral que fala sobre não só discriminação racial, mas como que existe uma política de Estado mesmo, de você não só matar a população negra e estimular, na verdade, ou ocultar o feminicídio das mulheres negras no Brasil. Então, fica a dica, esse espetáculo é fantástico, ele estreia dia 20. Inicialmente vai Repete ser... o nome para a gente, por favor, Marcos, o nome da peça. Corpo Fechado. Da CIA de Teatro Semente. Inicialmente vai ficar no Gama um mês, mas vai circular o Distrito Federal, o Espaço Cultural Renato Russo, na semana subsequente. Tá legal. Inclusive, semanas, o FestClown está aí para todo mundo poder assistir, é gratuito, vale a pena. É uma oportunidade de rir e refletir sobre a nossa existência mesmo. Tá certo. Você falou aí no Espaço Cultural Renato Russo, que fica na 508 Sul, aqui em Brasília, na W3, ele está completando 50 anos. E no dia 22 de agosto está tendo uma iniciativa bem interessante, que são peças teatrais de origem luso-brasileiro. Então, são 4 peças, começando no dia 22, tá? Tem São Tomé e Príncipe, tem peças de Portugal e brasileiras também. São 4 peças. Então, se você gosta de teatro, né? Verifica lá, e se você é de Brasília, verifica lá no site do Espaço Cultural Renato Russo, e parabéns pelos 50 anos, que você vai encontrar essas peças, e também são gratuitas. Você retira o ingresso lá pelo Simpla e
É gratuito, mas tem que tirar o ingresso, né? Então já temos aí 2 dicas bacanas aí de teatro para quem gosta, ao menos aqui na capital federal. E se também, Marcos, tiver alguma dica de peça a nível nacional também, nós temos pessoas aqui de vários estados nos assistindo, né? Mais para frente, se você quiser deixar alguma, fica à vontade também. Mas agora, Marcos, eu queria conversar um pouco mais, continuar conversando um pouco mais aqui sobre o seu livro, em coautoria, né? Como eu falei aqui com o André Luiz Gomes e o Elcio Clever Barros. A gente tinha começado a conversar e um pouquinho sobre o livro, e o que eu queria, depois de adquirir o livro também ler, né? O que eu queria perguntar para você é de qual dessas, tem uma série de peças aqui do Romero Nepomuceno, qual aquela que mais te toca dessas que você escreveu, colocou aí no livro? Qual que é a mais, assim, profunda para você? O trabalho do Romero, ele se divide em 2 aspectos, né? As peças do Romero. Ele tem peças que são ontológicas, que falam sobre a característica, né, do ser humano, e aí ele só não divide apenas sobre nós, brasileiros, mas em relação ao homem como um todo, né? E a segunda parte do trabalho dele, ele fala sobre as características específicas do nosso país. O grande carro-chave, esse é o primeiro livro, né, que fizemos de coautoria, primeiro volume 1. Brevemente estaremos lançando o volume 2. E o que acontece? O grande carro-chave dessa peça, desse livro, é a fábrica, que narra a história de uma fábrica de sabão, que vende bolhas de sabão. E, na verdade, tem uma crise financeira nessa fábrica de produção de lenha para as caldeiras. E aí os grandes executivos, eles decidem, já que não há lenha, decidem queimar corpos, né, de antigos funcionários próximos à aposentadoria, 60, 70 anos, e eles entram na fornalha, na caldeira, para continuar a fabricação de bolhas. É lógico que essa bolha, ela é uma metáfora, na verdade essa bolha é uma analogia que o Romero Nepomuceno faz na peça, na verdade são todos os nossos desejos fúteis, consumos, alienados, que muitas vezes nós temos, né? Como trocar de celular todo ano, comprar vários tipos de sapato que eu não vou necessariamente usar todos, né? Então essa metáfora da bolha, elas na verdade são os nossos pequenos objetos. Muitas vezes escravizamos o nosso tempo, o nosso suor para comprá-lo, sem sentido algum, porque eles são muito frágeis e pouco significa na nossa vida. Então, essa peça ela vai fazer um paralelo do Brasil nosso, né? Que ele vai discutir 5 aspectos nessa peça, porque segundo Romero, o Brasil ele não se transforma, né? Então ele vai discutir o racismo estrutural, principalmente a estrutura da Igreja Católica, Apostólica Romana, como uma forma de dominação, domesticação do povo. Você tem as grandes elites econômicas, que são frutos das elites econômicas de uma antiga elite colonial que financiou o processo de industrialização e que, por sua vez, parte dessa financiou o processo de industrialização brasileiro, e que ela tem uma vertente progressista, outra não tem. E você tem uma outra elite, que é a elite oligárquica, tradicional, colonialista, que hoje está muito próximo do agronegócio, que tem como objetivo manter a estrutura social sem grandes mudanças, né? E um outro e último ponto que ele questiona desses 5 pontos que eu falei, ele vai tratar a família tradicional, tratado por alguns como fossem uma mulher, um homem do sexo masculino e uma criança. Essa estrutura rígida, que muitos pretendem manter, né, estática, que é praticamente impossível, né, porque a cultura é mutável, ela é uma estrutura que ela se coordena, esses 5 pontos, para manter o país pouco desenvolvido. E ele é pouco desenvolvido porque essa elite ela quer que seja assim, né? Então, ele faz um grande paralelo com o livro Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, indico para quem quiser ler, é a formação do patronato brasileiro. Então, essa peça é o carro-chefe desse livro. E a outra que eu mais gosto também é Um Homem Sem Cabeça, que conta a história de um homem que ele é um funcionário público e ele, cansado daquela rotina dele de emprego, de as pessoas mais se importarem nele pelo status que ele ocupa
e não quem ele é, ele decide romper e cortar sua cabeça. Lógico, a gente está falando de uma literatura fantástica, se ele cortar a cabeça não consegue viver. Mas ele corta a cabeça e no outro dia ele vai ao trabalho e as pessoas não reconhecem. A mulher não reconhece, os amigos não reconhecem. E essa metáfora, na verdade, é porque ele deixa, né, de se apresentar com os títulos que ele tem, que ele exerce pela função que ele ocupa nessa repartição pública. E no final dessa peça ele decide e não aguenta mais essa vida de não ser reconhecido. A própria esposa, no momento, ela tem vergonha dele e rompe com ele, se separa, e aí ele não consegue ser essa pessoa tão autêntica, sem amarras sociais, sem status. Ele tenta buscar a cabeça dele que tinha jogado na privada. Então ele entra na privada, numa perspectiva desesperada de conseguir a cabeça. Então, lógico, ele não encontra, né? Ele é o fim da peça. Então, é um texto mais ontológico, que fala sobre nossas angústias, do homem moderno, do século XXI. E a primeira é uma peça que fala mais sobre a história do Brasil, tanto contemporâneo como a sua formação. São os dois grandes textos que eu gosto, mas há outros textos muito interessantes, como o Príncipe de Coque, que ele vai falar sobre ideia de ética e de valores. Assim, é uma história bem bonitinha, somente para criança, né? E o Nós, os Humanos, que é um outro texto que fala o quanto são dois homens, na verdade, que se encontram no final da noite, e questiona até que ponto nós podemos ser bom ou ruim, independente das situações que são impostas, né? Que muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou incapaz de matar. Será que você é incapaz de matar mesmo? Ou se, de fato, se tiver uma situação limite, como fala o Iasco, uma situação limite, é aquela que você não escolheu, mas que a vida lhe impôs, se você é capaz de matar para manter, alguma forma, o seu status, ou os seus valores, ou o que você conquistou na vida. São esses os três grandes textos que eu acho. Tá aí, tá vendido aí em todo o Brasil, nos sites, a Livraria Travessa, na Amazon também tá. Aconselho, é uma leitura. Tem um amigo meu, eu presenteei com um amigo meu, o diretor de teatro, o Valdeci, e ele falou, cara, eu não consegui parar de ler. Eu comecei a ler à noite e passei a madrugada. É a mesma sensação que eu tenho, fica aí, uma ótima leitura para esse autor ainda pouco conhecido aqui no Brasil. Legal, Marcos. Eu também li, gostei bastante da obra, também recomendo, tá bom? Só queria dar uma breve resposta aqui para o Wilson, tá bom? Que teve ou está online aqui com a gente, comentando sobre as mensagens que recebeu sobre as antologias. Não consigo responder para você agora, tá bom, Wilson, porque não é o tema principal aqui da nossa live, mas a gente vai fazer questão de entrar em contato com você, tá bom? E entender aí o que aconteceu. Eu vou pedir para as pessoas responsáveis verificarem o que aconteceu aí com o login, tá bom? Para entender por que você está tendo esse problema, mas desde já, o agente está tendo esse problema com você, mas desde já eu peço desculpas, tá legal? Vamos ver se mais alguém entrou aqui. Certo. Ron, bom, acho que eu vou falar errado aqui, tá bom? Ron em si, mas de qualquer forma, seja bem-vindo aqui à nossa live, tá? Boa noite para você. Bom, Marcos, a gente já viu as músicas que saem, no caso, obviamente, do meio musical, e são ensinadas como uma peça. A gente já viu livros como Grande Sertão Veredas, que o diretor resolve ensinar como uma peça, mas textos de dramaturgia que foram escritas e pensadas para teatro irem parar dentro de um livro, como você, o Clever e o André Luiz fizeram. Isso é comum, relativamente comum, ou é algo meio inovador aí? Como eu falei no início, geralmente o dramaturgo ele pensa para escrever teatro e ele não dirige, né? Mas quando você tem um diretor de teatro que pensa uma peça, dificilmente ele consegue casar essas duas coisas, né? Você tem um exemplo muito comum, Plínio Marcos, dessa que você está falando. Plínio Marcos, né? Todo mundo deve conhecer aí, Dois Filhos de uma Noite Suja, um dos grandes textos dele, um grande dramaturgo brasileiro, e que as suas peças viraram, foi adaptado tanto para o cinema, ele foi adaptado foi adaptado como conto da literatura, mas antes de tudo, toda a obra dele, primeiro ela foi encenada. Por quê? Porque dificilmente ele tem tempo de fazer as duas coisas. Você tem um dos grandes dramaturgos brasileiros do século XX, o Nelson Rodrigues, que era dramaturgo. Então, ele particularmente escreveu, mas
outros diretores encenaram seus textos, na verdade, né? Então não é algo inovador, na verdade, né? São momentos distintos, são áreas distintas, né? Uma coisa é a dramaturgia em si, o texto, como literatura. Outra coisa é o processo de montagem e adaptação, que aí são outras pessoas que pensam a respeito, né? Dificilmente um só ser humano é capaz. O próprio Bertolt Brecht, que é uma das grandes influências do Romero de Bourdieu, e minha também. Bertolt Brecht, ele era um ótimo encenador, um ótimo diretor, tinha uma metodologia própria de ensino de teatro, que revolucionou, inclusive, tanto a atuação que nós temos hoje do cinema, como a televisão, mas que suas obras, por sua vez, elas foram publicadas próximo, elas foram encenadas na sua vida, mas a publicação no finalzinho, já próximo do fim da sua existência, né? Então, são momentos distintos da vida. Bacana. Boa noite também para a Cleo, que entrou aqui na sala, agora que eu vi, entrou um tempinho atrás, tá bom? E também para a Nete, para a Verônica, tá legal? Então, Marcos, a artes cênicas, eu acredito que não é só teatro, estou falando como leigo, tá bom? E também, mas também é cinema, certo? Cinema engloba aí artes cênicas também? Na verdade, a arte cênicas tem o corpo como instrumento de trabalho, né? Então, toda linguagem que trabalha com artes, com o corpo como instrumento de trabalho, você vai ter arte cênica, você vai ter a performance, você vai ter o teatro e você vai ter o cinema, né? O corpo como elemento, como partitura de trabalho, né? Se você tem um músico como instrumentista, como seu instrumento é uma forma de tornar a sua ideia palpável, audível, o corpo para o ator, para a cênica, ele essa área de desenvolvimento de uma linguagem. E que muitas vezes, na verdade, o ator empresta esse seu corpo na cênica para um objeto, que você tem um teatro de boneco. Você não tem um ator aparecendo. Então você tem um ator que manipula aquele boneco, empresta a sua voz, as suas intenções, a dramaturgia, para dar vida àquele elemento. Seja o boneco, um mamulengo, um ventríloco, um teatro de sombra, né? Todo esse elemento que trabalha com o corpo humano, ou próximo do corpo humano, como um teatro de sombra, ele engloba artes cênicas, né? E a grande mãe das artes cênicas, lógico, é o nosso circo, né? O circo teatro aí, que já ele opera aí na história, há registro na história da humanidade há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Certo, certo. Mas de qualquer forma você gosta então de cinema também, além de gostar do teatro, eu acredito que você também goste de cinema, né? Também boa noite aqui para a Paloma, que entrou na sala, bem-vinda. Estou te perguntando isso porque eu queria saber se você deixou algumas dicas aí para a gente de peças teatrais. Você também tem alguma dica de cinema que vale a pena, assim, mais do circuito, do cenário alternativo? A gente tem o Cine Brasília, né, aqui na capital, algumas coisas interessantes. Você tem alguma sugestão aí também para quem gosta de cinema? Olha, eu gostaria de dar duas sugestões, sabe, Gosto? Sobre nosso cinema nacional, o cinema clássico, eu acredito que assistir todos os filmes do Marcelo Massagão, é um grande diretor brasileiro, ele é fantástico, e um dos grandes filmes que eu adoraria, assim, que eu acho que todo ser humano poderia assistir, é Nós que Aqui Estamos, Vós Esperamos. Ele é um filme extremamente premiado no mundo inteiro, é um filme de imagens do século XXI e que causa grande reflexão sobre a própria existência do homem. É um grande filme que eu aconselho que todos queiram assistir. Do cinema nacional, ele é um cinema nosso que ele vive altos e baixos, né? Você tem pouco investimento, infelizmente, no cinema nacional. Eu acho que toda vez que a gente vai ao cinema, prestigie sempre o cinema, que é a nossa linguagem, nosso cinema nacional. Acho importante. Mesmo que você não goste muito, mas eu acho que é importante. Há um filme agora em cartaz no Cine Brasília, com o Master Gali, né? Que no céu é mais caro. Vale a pena assistir. É um filme que nos incomoda. É um filme que instiga, na verdade, as buscas do ser humano, o sentido da nossa existência mesmo, né, ou a nossa passividade de acordo com alguns papéis sociais que tem. Está lá no Cine Brasília, recomendo assistir, provoca grandes inquietações. Tá aí uma possibilidade. Legal. Da literatura brasileira, tá aí eu falei, né, o Augusto Boal é um grande autor,
vale a pena, principalmente Revolução da América do Sul, é um grande texto do brasileiro, assim, pouco lido também, que fala sobre um pouco sobre como deu o processo de industrialização no Brasil e principalmente a dominação de grupos econômicos estrangeiros na formação do Brasil pós início da industrialização. Fica a dica. Legal. Também tem uma dica de cine, também no Cine Brasília, está entrando em cartaz hoje um filme chamado Filho de Boi. Hoje é 15 de agosto, tá legal? Que é uma história de um garoto tímido, que ele não tem amigos, tem poucos amigos, e de repente o vínculo com o pai dele é rompido. E a partir daí aparece um circo na cidade, e a partir daí eu sugiro que vocês vejam o filme para ver se vocês gostam, tá? Quem tiver a oportunidade. Só vou ficar devendo aqui o nome do diretor, tá certo? Porque eu me esqueci agora. Mas dá uma olhada, tá bom? Lá no site do Cine Brasília, quem é aqui de Brasília, porque esses filmes aí do circuito alternativo são bem interessantes. E para você que gosta de cinema, a Exa Editora e a Efêmera Sintonia também tem uma dica bacana. Está sendo sorteado aqui no perfil um par de ingressos para você assistir o cinema em qualquer lugar do Brasil, você e um acompanhante, tá bom? Você entra lá na publicação, procura a publicação aqui no perfil, né? E aí você marca 2 pessoas, você curte, você segue os 2 perfis, tá bom? E você já está participando, você já está concorrendo a esse par de ingressos para você escolher o filme, seu acompanhante, claro, em qualquer lugar do Brasil, e aproveitar essa promoção, esse sorteio aí com a gente, tá legal? O resultado vai sair na nossa live do dia 28 de agosto, às 19 horas, aqui na Efêmera Sintonia, tá bom? Então participe, aproveite, tá legal? É bem bacana aí, curtir um cineminha de graça, né? Bom, Marcos, a gente já está encaminhando um pouco aqui para o final. Vou te pedir só um pouco da sua paciência para a gente talvez se estender mais um pouquinho, porque deu aquele probleminha lá no começo, a gente terminou perdendo ali acho que uns 10 a 15 minutos. Acho que 15 é muito para a gente se exceder, mas se você tiver tempo, e aqui também peço aqui a desculpa dos nossos convidados pelo atraso, se pudesse estender mais um pouquinho, eu queria conversar um pouco sobre filosofia com você, que eu vi que uma das suas áreas de formação ou de especialização é a filosofia. E eu queria saber, de repente, como é que essa área de conhecimento da filosofia, esse seu interesse, conversa aí com a área artística, né, que começou cedo na sua vida. Conta aí pra gente como é que essas coisas dialogam aí, filosofia com teatro. Na verdade, assim, quando a gente... eu sempre remeto aos clássicos, né? Porque o clássico é a base de quase tudo, né? As pessoas escrevem sobre os outros, mas é sempre a gente voltar sempre aos clássicos. Quando a gente lê a República do Platão, a gente percebe que tudo na vida é uma questão política, né? E a base da nossa política é a própria filosofia, né? A filosofia é o questionamento mesmo de quem nós somos, não só de quem nós somos, mas do que nós formamos, né? Então, ao estudar o teatro muito cedo, sempre percebi que uma peça ela sempre trazia uma ideologia, uma visão, uma vertente política ou histórica de algum período da história da humanidade, né? E que não tinha como distinguir a filosofia das artes, né? Isso não tem como. Mesmo que a pessoa ache que ela está fazendo uma arte genuína, ela está representando uma ideia, um pensamento, uma corrente de pensamento, seja da formação dela, ou seja algo que ela, algum valor, de algum modo ela adquiriu, ou dentro de uma religião, dentro de uma igreja, ou foi passado pelos pais. A nossa base como existência é a filosofia, isso é inquestionável mesmo, é a base do nosso conhecimento. E a filosofia ela consegue irradiar, tanto principalmente nos movimentos literários, né? Os movimentos literários, ela irradia esse pensamento e que, de alguma forma, não só nos comunica, como ajuda na nossa formação de pensamento, né? Eu penso muito, gosto muito de ler, de citar muito Os Miseráveis de Victor Hugo, né? Quando a gente lê Miseráveis, você consegue perceber a ideia de transformação do ser humano, que nós não somos tão rígidos, que existe um processo de transformação, que as pessoas elas se arrependem do que fazem, e que o ser humano é capaz de transformar. E que é muito próximo do pensamento iluminista de Rousseau. E você, quando Bertolt Brecht ele fala que nós somos pessoas que precisamos modificar não só a sociedade para nós mesmos, ele é muito próximo do pensamento marxista.
né? Então você vê que a filosofia ela permeia todo o conhecimento, principalmente das humanidades. E aquelas pessoas que não leram filosofia, elas a praticam no seu cotidiano, mesmo que sejam de uma forma de um pensamento ideológico, né? Como Marília Chauí coloca lá, fica a dica ali, o que é ideologia. É um livro pequenininho, mas que ele mostra exatamente que tudo aquilo que a gente pensa é parte de um pensamento que vem de uma corrente filosófica. Realmente. Marcos, você também leciona, você dá aulas de teatro e também de filosofia, ou você não só estuda essa área de filosofia, você já chegou a lecionar também filosofia? Não, eu sou professor de cênicas, né? Sou professor de Sim, cênicas. certo. Então, eu falo como professor de cênica porque uma coisa é você lecionar cênicas em sala de aula para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a universidade. Outra coisa é uma oficina de teatro, né, para a formação de espetáculo. Uma coisa é você ensinar um bate-bate, como a gente está fazendo aqui, que é desenvolvimento de público para o teatro, para a linguagem das artes. Né? Eu sou professor de artes cênicas na Secretaria. Eu leciono já há mais de 15 anos. E esse paralelo é uma questão pessoal mesmo, assim, sempre dou, todo ano eu dou uma oficina de teatro, principalmente em comunidades carentes, que não tem apoio Uhum. muito, que não tem acesso ao teatro convencional, para que as pessoas tenham acesso de experimentar o que é fazer teatro. Né? Eu acredito que toda pessoa, minha percepção não é só minha, né, mas tem um autor, um autor da educação, que chama Laure Pouchet, e que ele fala que todo ser humano deveria conhecer uma linguagem, que seja o teatro, que seja a música, que seja o desenho, que seja a pintura, e que é uma forma de a gente conseguir se conectar com nós mesmos, de sermos mais tolerantes com os outros, de explorar nossa criatividade. Então, na oficina de teatro eu busco exatamente isso, que é ajudar as pessoas a desenvolverem potenciais que muitas vezes elas acham que não possuem. São habilidades que a gente desenvolve sim, todos nós podemos fazer com um pouco de esforço, dedicação e com o tempo. Então termina sendo até um desenvolvimento pessoal, né, enquanto ser humano. E, Marcos, esse seu trabalho, ele atinge a periferia, um trabalho assim específico voltado para uma comunidade mais de periferia? Então, o que acontece? É interessante esse pensamento que você fala de periferia, né? A gente pegando o centro de Brasília, as cidades ao redor, na verdade, né? Então, aqui no Distrito Federal, posso falar com certeza, tem um livro do André Luiz Gomes, que chama-se Faço Teatro e Falo Teatro, e demonstra que o teatro no Distrito Federal, ele é muito nas cidades satélites ao redor. Os grandes grupos eles se mantêm nas cidades satélites e que fazem temporadas em Brasília, né? E aí você tem grandes questões, a questão do custo de manutenção de um espaço em Brasília é muito caro, mas que você tem esses grupos como um todo, e eu faço parte exatamente desse pensamento, que você precisa propagar esse conhecimento, principalmente as pessoas que não têm acesso aí ao plano piloto, né? Então, as oficinas de teatro, sim, eu tenho oficina de teatro aqui no Gama, Lusiânia, Santa Maria, né? Sempre voltado às pessoas jovens que ficaria muito caro se deslocar para o plano piloto, né? Que a arte tem esse poder de ser mais pública, né? E eu falo a arte, como eu falei no início, fora da indústria cultural, né? Que ela alcance as pessoas que não têm muitas vezes acesso de ir ao teatro convencional, né? Então, essa é uma preocupação não só minha, mas como grande parte dos grupos de teatro que tem no Distrito Federal, né? Eu sei que a Cine Teatro Voar faz isso, o Semente Dias Teatro faz isso, a Casa dos Quatro faz exatamente isso, e a propagação do teatro, propagação do teatro todo federal, e não apenas no plano piloto. Legal envolver as cidades mais afastadas também nesse processo. Eu acredito que isso aconteça também em outros grandes centros urbanos, né? Dá um alô aqui também para o Thiago, tá bom? Que apareceu na sala, o Edson Silva, o Livre Trovador, e a Regina. Já estamos aqui encaminhando para o final, mas sejam bem-vindos aí à nossa live Cultura em Sintonia, tá legal? Eu só queria falar um ponto. Essa é uma questão muito específica de Brasília, tá? Como você tem assim o surgimento do teatro de São Paulo no Rio, essa situação é muito mais diversificada, né? Tanto o teatro, tanto no Rio de Janeiro como São Paulo, esses espaços eles não são tão departamentalizados como aqui no Distrito Federal, né?
Então você consegue ter pessoas que ela mora ali, ela mora na periferia de São Paulo, mas ela consegue ter um acesso muito mais rápido, não só pelo meio de transporte, ou por às vezes ser próximo na casa dela a um espaço de teatro, a um museu, né? Porque os espaços eles estão cornumbados e ao mesmo tempo pela geografia, como no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que você tem uma classe média alta que não necessariamente frequenta teatro, deixa isso bem claro, ou que gosta de sinfonia, mas você tem ali um prédio que ele é fácil acesso tanto para as pessoas com baixo poder aquisitivo, como pessoas com alto poder aquisitivo. Coisa que a geografia do DF foi pensada para não ser assim, né? Foi um projeto pensado para ser, na verdade, departamentalizado, um pouco de afastar essas pessoas, né? É só um pouco estudar a história do DF mesmo. Mas é engraçado, né, Marcos? Porque hoje, na verdade, a grande Brasília já é um dos maiores centros urbanos do país, né? E se a gente for ver bem, essas áreas geográficas foram ligadas, como acontece com grandes metrópoles, que Brasília já conseguiu uma grande população aí. E daqui a pouco até esse planejamento de você ter ali umas cidades mais afastadas, isso já caiu por terra, porque o próprio desenvolvimento geográfico da ocupação dos espaços se encarregou de modificar um pouco esse planejamento, né? Mas, Marcos, também já encaminhando aqui para o final, daqui a pouco eu vou abrir aqui também para suas palavras finais, eu queria fazer mais uma pergunta sobre seus projetos para o futuro. Seus projetos estão ligados mais à área de teatro, estão ligados mais à área de literatura? Você pensa em fazer um doutorado ou você está pensando em estudar mais filosofia? Quais são seus planos aí? Como eu falei no início, né, o teatro ele é uma arma política, não tem como você distinguir isso, né? Não, nós estou montando um espetáculo, né, estamos montando um espetáculo político, né, Nós os Humanos, do próprio texto do livro que publicamos agora, né, Nós os Humanos, que esperamos estrear aqui no Teatro Semente, no Gama até dezembro deste ano. Fazer uma temporada aí pelo menos de 1 ano e meio, rodar esse espetáculo, né? E continuar, na verdade, fazendo produção, eu digo, dando oficinas de teatro, né? Eu acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer, né? Ajudar as pessoas a refletirem um pouco mais, serem um pouco mais críticas sobre o espaço que vive, né? Sobre as propostas políticas que nós temos, né? E aqui eu não estou nem em perspectiva aqui ideológica de A ou B, não, mas que nós temos que ter esse papel de sermos críticos, principalmente de exigirmos dos nossos governantes, né, o país e a transformação que nós desejamos. Ou não, ou que lutemos, algumas pessoas, para manter as coisas como estão, se assim elas quiserem. Eu faço parte daqueles que esperam realmente uma mudança e o desenvolvimento do meu país de uma forma mais justa, né? E para isso eu faço teatro, penso teatro nessa perspectiva. É uma coisa interessante isso, né? Que na verdade as ideologias, sejam elas quais forem, precisam ser respeitadas, com certeza, mas, na minha opinião, precisam também estar claras, né? Seja em ambientes partidários, seja em palanques, seja em palcos. Eu acho muito legal quando as pessoas conseguem ser transparentes em relação a isso, né? Dá uma certa confiabilidade nas pessoas e tudo deve ser respeitado, todas as opiniões devem ser respeitadas. Claro, você tem que ter o diálogo, certo? Tinha até uma frase que, quando eu estudei, foi atribuído ao Voltaire, mas agora eu não me recordo, não sei se foi realmente dele, porque eu estudei isso há muito tempo atrás, no 2º grau, que diz que você pode não concordar em absolutamente nada com o que a outra pessoa diz, mas que você vai lutar até a morte pelo direito dela falar. Então, todos têm que ter essa voz, e a arte, eu acredito que faz um papel importante quando consegue dar voz aí a diversas opiniões, a ter uma pluralidade de expressões, certo? Queria aproveitar, a gente está, como eu disse, já está indo para o final. Antes de encerrar, eu só queria dar um último recado, que 19 de agosto, na segunda-feira, vai encerrar as inscrições do concurso Pena de Ouro, tá bom? Que já é aí renomado aí para quem gosta de escrever conto, poesia ou crônica. Tá tendo esse ano também de poesia, tá bom? É um concurso que
tem premiação em dinheiro, tem um troféu bacana, tá? E os jurados são jurados de 9 países lusófonos, né? Que tem aí a língua portuguesa. Então, como tem gente aqui na FM Sintonia que são vários países também, integrantes de vários países de língua portuguesa, queria relembrar aí todo mundo, tá? Que talvez valha a pena participar, submeter seus textos aí até segunda-feira, tá bom? Fica aí o convite, tá lá na Casa Brasileira de Contos. Bom, Marcos, queria pedir para você fazer aí suas palavras finais, suas considerações finais de encerramento, para a gente poder aqui encerrar nossa live, tá bom? Então, com a palavra aí, fale o que toca seu coração. Eu agradeço a oportunidade de divulgar nosso trabalho, né? E agradeço a todos que estiveram conosco aqui, tanto pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. E esse momento de reflexão, de pensarmos, né, de podermos falarmos sobre arte, né? E que cada dia está um pouco mais efêmero, né? Na era das telas, as pessoas têm pouco tempo, né, para de refletirem, para discutir a respeito disso. E desejo a todos que vá ao teatro, que leiam literatura, e que, possível, assistam esses espetáculos que eu falei, tanto do Corpo Fechado do Valdeci, vão ao Festival, que é fantástico mesmo, para sairmos mais leves, né, sobre nós mesmos, sobre o que é a vida. Agradeço a oportunidade, Washington, e até a próxima. Muito obrigado, Marcos. Então, esse foi o nosso Cultura em Sintonia. Vamos estar por aqui periodicamente, chamando aqui entrevistados, tá? Nessa área da cultura, como eu falei para vocês, sempre trazendo novidades, trazendo surpresas, promoções, iniciativas, tá legal? Porque a gente quer, a Efemera Sintonia quer cada vez mais agregar aí a participação dos diversos artistas, tá legal? Pessoal que está chegando agora aí no finalzinho, André Luiz, grande abraço, tá bom? E é isso, pessoal, a gente espera ver vocês aí, tá bom? Na próxima edição do Cultura em Sintonia. Um grande abraço para todos e até a próxima. Obrigado, Marcos. Boa noite. Boa noite. Até mais.